Dando prosseguimento à programação, eu tenho a honra de passar a palavra ao Dr. Paulo Cristóvão, que, entre as suas características, além de ser juiz federal, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, eu acrescento o fato de ser um excelente programador em termos de software, e com quem eu tenho a honra de partilhar no CNJ as discussões principais na condição de ambos membros do Comitê Nacional do Processo Judicial Eletrônico, as grandes dúvidas e decisões sobre o planejamento desse grande projeto nacional. Então, para a sua exposição e observando também o tempo regulamentar definido, eu passo a palavra do Paulo Cristóvão. Boa tarde a todos. Antes de tudo, eu quero agradecer o convite de vir aqui falar para uma plateia tão qualificada. Estou certo de que aqui eu tenho muito mais advogados do que magistrados e servidores, e fico muito feliz de ter a oportunidade de falar um pouco sobre o projeto PJE para uma plateia um pouco mais diversificada do que o que normalmente eu tenho feito, para trazer um pouco da visão que o CNJ tem a respeito da evolução do processo judicial, especificamente no âmbito do uso da tecnologia da informação, porque nós achamos no CNJ que já estamos passando por uma nova fase, por uma verdadeira evolução do que foi o verdadeiro embrião do processo judicial eletrônico, que é aquilo que foi autorizado pela Lei 10.259 de 2001, que tratou do procedimento do Juizado Especial Federal. Bem, eu agradeço as palavras do Brandão, tá? Eu sou juiz federal lá da 4ª Região e estou lá no CNJ ajudando a coordenar esse projeto, que é um projeto grande e que tem grandes ambições. Bem, o primeiro ponto é o que é o PJE. O PJE talvez padeça de um problema, que é o seu nome ser um nome genérico. Então, todo mundo fala de processo judicial eletrônico e o PJE é, por si só, um processo judicial eletrônico. Então, a sigla talvez não ajude um pouco a divulgação do seu nome. Mas qual é o verdadeiro objetivo? O que é? É efetivamente um sistema. Um sistema que é concebido, trabalhado, construído por todos os tribunais do Brasil, com auxílio de outros órgãos, para a tramitação do processo judicial. Só que uma tramitação muito mais voltada à utilização dos recursos e tecnologia da informação do que aquela mera digitalização do trabalho judicial. Eu costumo dizer que a mera digitalização não passa de duplicar o trabalho. Eu faço no papel e depois coloco no computador. Isso, estamos cansados disso. Assim como não dá para a gente pensar em processo eletrônico começando no computador e transformando no papel, porque também os benefícios dele vão embora. Bem, então, de onde veio o PJE? O PJE veio, na realidade, de uma iniciativa que nós tivemos na Justiça Federal no ano de 2008, em que se percebeu que os 5 tribunais regionais federais estavam trabalhando para elaborar os seus sistemas de processo eletrônico, cada um com o seu sistema. À época, inclusive, a Justiça do Trabalho estava trabalhando também em um processo eletrônico e alguns tribunais de justiça também estavam trabalhando com fazendo seus esforços para a criação de um sistema de processo judicial eletrônico. À época, então, se percebeu que nós tínhamos uma verdadeira difusão de esforços muito grande para tratar de um mesmo objeto, que é o processo judicial. E se buscou reunir esse trabalho, e esse trabalho, depois de um intervalo, voltou a ser retomado pelo CNJ, e conseguimos reunir em 2010 todo o esforço e começamos a construir o PJE. E como é que estamos fazendo isso?
Bem, acho que no slide nós temos aí o CNJ coordenando e temos o auxílio direto no desenvolvimento do Conselho Nacional do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil, que fazem parte do Comitê Gestor Nacional, que é o foro em que nós tomamos grandes decisões negociais, por exemplo, em que momento uma interrupção do sistema vai ter efeito sobre o prazo, para depois propor que isso seja regulamentado pelo CNJ. Uma parte disso já está regulamentada pelo CSJT. O próprio CSJT, que tem sido um parceiro valiosíssimo no projeto, cedendo pessoal, trabalhando firmemente nesse projeto. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a Justiça Federal como um todo, por vários dos seus tribunais, o Poder Judiciário de Pernambuco, de Minas e de Sergipe. E o PJE ele também tem uma outra grande característica, que é ser pensado não só para o público interno. Talvez esse seja um dos grandes problemas de vários dos sistemas de processo judicial eletrônico que há no Brasil, que é uma espécie de evolução de algo que foi pensado para dentro de casa. Existe uma designação de back-office para aqueles aplicativos, aquelas tecnologias que são utilizadas dentro de um escritório para prover o serviço externo. E muitos dos projetos e dos sistemas que existem para controle de processo judicial eletrônico são, na realidade, um puxadinho sobre desculpem a palavra, mas é o que isso é efetivamente o que acontece, é um puxadinho sobre algo que foi feito para dentro de casa. Então, eu tinha um sistema que acompanhava o meu processo físico, aí eu faço um puxadinho e acho que isso está bom para todos. E o PJE não, o PJE ele foi concebido desde sua origem para funcionar não só para o público interno, evidentemente nós temos muito mais funcionalidades para o público interno do que para o externo, mas também foi concebido para o público externo. Hoje participam do projeto todos os TRTs e o CSJT. Agora esse mapa já deve estar desatualizado, o Brandão talvez depois nos atualize. Em verde estão os tribunais que já implantaram o PJE, em amarelo os que vão implantar esse ano. Então nós teremos até o final do ano toda a Justiça do Trabalho com pelo menos uma vara e um rito no segundo grau com o PJE. Entre os TJs, o mapa é um pouquinho mais heterogêneo, como é natural, já que o CNJ não está obrigando ainda a utilização do PJE. Nós temos alguns tribunais já implantados, outros em vias de implantação e outros somente participando do projeto como auxiliares. Não vou elencar os nomes deles aqui, senão vou passar aqui vários minutos falando. Na Justiça Federal, nós temos as 5 regiões também, fizeram parte do acordo de cooperação. Hoje nós temos implantado na 5ª região, ainda facultativo, na 3ª região também facultativo, na 2ª região em breve nós teremos a implantação no segundo grau e 1ª e 4ª região ainda não tem perspectiva de implantação próxima, até porque no caso da 4ª região nós temos lá um sistema já operando que deve atrasar um pouco mais a implantação lá na 4ª. Bem, não falei, eu sempre sou injusto com eles sempre ficam chateados comigo. A Justiça Militar também dos estados também faz parte do projeto. Nós temos 3 tribunais militares, talvez os senhores atuam muito na Justiça do Trabalho, talvez não saibam, nós temos 3 tribunais estaduais militares no Brasil, um em Minas, um em São Paulo e um no Rio Grande do Sul. Eles também fazem parte do projeto e também já estão se preparando para fazer a implantação do PJE. E o que é que vem diferente no PJE? O primeiro aspecto que nós temos como um grande valor do PJE é a necessidade de o conhecimento ficar no judiciário. O processo judicial, ele, desde sua origem, ele tem sido tratado e cuidado por servidores da administração pública e, em alguns casos, por delegatários de uma ação pública.
E esse cuidado não é gratuito. Esse cuidado é porque o próprio processo ele é algo valioso, porque ele é o mecanismo de produção de uma norma jurídica concreta que pretende ser definitiva. Ela só não é em casos especiais, no caso de rescisória ou em revisão criminal. Mas, fora desses casos, esse procedimento é, na realidade, uma fonte de uma norma jurídica concreta. E, sendo assim, ela é algo importante, porque aquilo vai fazer uma grande diferença do ponto de vista social. E até o surgimento do processo judicial eletrônico, a responsabilidade estava nas mãos, normalmente, do magistrado e do seu diretor de secretaria ou escrivão. Inclusive, hoje, no nosso Código de Processo Civil e no nosso Código de Processo Penal, essa responsabilidade é atribuída ao escrivão, concretamente. E o que dizer ao escrivão, o que dizer de uma responsabilização de um escrivão por perda de autos eletrônicos? Ou por adulteração de autos eletrônicos? Como é que ele pode ser eventualmente responsabilizado por isso? Eu não consigo vislumbrar. O fato é que o processo eletrônico desloca essa responsabilidade do escrivão, do diretor de secretaria, para os computadores em que estão guardados os autos eletrônicos. E esse deslocamento, pensamos, deve ser acompanhado pelo deslocamento também da responsabilidade jurídica por isso. Então, não basta fazer a aquisição de uma empresa, encontrar uma empresa que vai fabricar um software que nós vamos utilizar para tramitar processos judiciais. Porque no dia que essa empresa falir, nós estaremos, na realidade, com um grande abacaxi nas mãos. Porque nós não teremos acesso aos autos, nós não teremos acesso a informação nenhuma. Então, a informação estratégica deve ficar com o Poder Judiciário. Então, nossos servidores, nossos quadros de tecnologia da informação têm que conhecer a fundo. E isso, hoje, felizmente, eu posso dizer com segurança que nós temos no CNJ, no CSJT, um quadro de servidores concursados, perenes, dentro dos limites da perenidade de um servidor público no Brasil, que são limites muito bons, felizmente, que são capazes de manter o sistema, independentemente de ter ou não ter fábrica, independentemente de alguém ter ou não conhecimento fora do Poder Judiciário. Então, essa é uma das nossas grandes preocupações. A segunda delas, a segunda característica do PJE que torna o PJE tão interessante é o fato de o processo judicial poder tramitar de forma maleável, de acordo com o tribunal, de acordo com a classe processual, de acordo com as especificidades de cada segmento do Poder Judiciário. Essa era uma demanda imprescindível para o projeto, porque cada Poder Judiciário, cada juízo, cada vara, eles têm uma característica própria de forma de tramitação e de forma de trabalho. Eu conversava agora há pouco com o Dr. Brandão. Na Justiça do Trabalho, normalmente as pessoas já sabem de antemão o que é que o juiz vai determinar, já preparou a minuta, eu já sei que vai ser uma intimação, então eu já posso deixar tudo pronto para quando ele assinar, se ele assinar, aquilo tudo poder ser efetivado de forma automática. Outros tribunais não fazem isso. Outros tribunais preferem esperar a decisão para começar efetivamente a produzir os atos de intimação. Então, essa flexibilidade era imprescindível, porque cada justiça tem seu rito, cada justiça tem a sua característica e a gente não pode depender do sistema para isso. A gente tem que deixar o pessoal de negócio poder modificar esse rito na medida do necessário. Outra característica muito interessante, aí eu coloquei só magistrados e servidores, mas isso também se aplica a procuradores e advogados, procuradores públicos e advogados, que é uma atuação muito mais proativa do sistema. O sistema, ele basicamente diz o que é que vai ser feito em seguida no processo judicial. Evidentemente, porque alguém antes pensou nisso, tá?
Alguém antes foi lá e colocou no fluxo que isso deveria acontecer. Então, neste ponto, eu tenho que ter uma minuta de uma decisão. Naquele ponto, eu vou ter que ter essa assinatura. Isso aparece para o servidor e para o magistrado de uma forma bem mais proativa. Ele sabe o que ele tem que fazer naquele processo, naquele momento. E a mesma coisa acontece com os advogados e procuradores. Ao entrar no sistema, para quem for entrar via navegador, ele terá de plano a lista de processos, você observa a lista de processos em que tem prazo em curso, a possibilidade de responder diretamente àquela intimação, a possibilidade de juntar uma petição que não tem nada a ver com aquela intimação. Então ele também vai poder controlar melhor seu trabalho, com a expectativa de final de prazo, com a expectativa de ciência e por aí vai. Ou seja, traz um pouco mais de facilidade do que a TI, do que a tecnologia de informação pode trazer para o processo judicial. E no PJE, tudo isso é feito porque o PJE ele foi pensado desde a origem para ser eletrônico mesmo. Aliás, essa é uma das reclamações de alguns tribunais que queriam que o PJE já tratasse o processo em papel, e a gente nunca colocou isso como uma prioridade do tratamento do processo em papel. A gente sempre pensou em processo eletrônico, porque a gente não quer mimetizar o papel, a gente não quer fazer com que o processo judicial eletrônico seja uma cópia daquilo que acontece no papel. A gente quer efetivamente fazer as pessoas pensarem no que está acontecendo nos autos. Nos tribunais em que a gente implantou diretamente, eu não participei diretamente da implantação da Justiça do Trabalho, porque o CSJT já está fazendo isso e muito bem. Mas nos tribunais de justiça que a gente já implantou e nos tribunais federais em que a gente tem tratado do PJE, o trabalho de modelagem do fluxo de como o processo vai tramitar revela muitas atividades que na prática são vícios do papel. Então há uma coisa que talvez os senhores carga dos autos. Qual o sentido de carga dos autos em processo eletrônico? Não existe. As pessoas chegam, e nesse momento a gente vai fazer carga para o advogado. Não. Você vai mandar uma intimação para o advogado vai responder. Ponto. Não tem que mandar o processo para lá. Não, mas eu vou poder dar um despacho nesse processo enquanto estiver com o advogado? Vai. Qual é o problema disso acontecer? E não está com o advogado, está com você, está com o advogado, está com outra parte. Então, essa quebra de paradigma, ela tem que ser alcançada. As pessoas têm que conseguir superar isso. Meio que fazer o upgrade do software, do seu cérebro. Você tem que fazer esse upgrade. A gente também vai ter um controle muito melhor do que é que está acontecendo no processo e melhorar, inclusive, a gestão do processo. Porque como a gente trabalha com um mecanismo de controle de fluxo de negócio, a gente consegue saber quando que alguém começou a fazer, que deveria começar a fazer um trabalho, quando é que ele efetivamente terminou, e a gente vai poder começar a encontrar gargalos na tramitação do processo. Eu acredito que, na realidade, o gargalo vai terminar sendo, infelizmente, o gabinete do juiz, porque a gente não vai dar conta, com o volume que a gente tem, da quantidade de petições que os advogados vão fazer. O juiz do trabalho da vara de navegantes, que tive a oportunidade de conversar com ele, ele falou que o processo eletrônico trouxe um impacto muito grande para ele, porque um amigo dele advogado, disse que quando estava num bar, o garçom chegou para ele falando que estava com problema com o empregador, que tinha acabado de dizer que ele ia ser demitido e não sei o quê, que não pagou isso, não pagou aquilo. Ele disse, não, peraí, vamos entrar com a ação. Puxou o laptop e entrou com a ação. Então, isso daí vai terminar virando um pouco contra os próprios magistrados. A gente vai ter que reestruturar, na prática, nossas varas, nossos tribunais, para que o magistrado possa ser melhor aparelhado e, quem sabe, para que tenhamos mais magistrados. A gente também trouxe no PJE um pouquinho uma melhoria, ainda não é o ideal, uma melhoria na visão dos autos. A gente
consegue ver os autos de uma forma mais suave e não em vários documentos. Então, isso ainda vai ser melhorado. A gente estava até discutindo agora há pouco como é que a gente pode melhorar, mas a ideia é que a gente possa trabalhar com 2 telas e lidar com o processo, interagir com o processo de uma forma diferente do que hoje é feito. PJI aqui é um calo, né? Eu coloquei aqui como uma vantagem, é uma vantagem mesmo, mas é um calo porque boa parte dos advogados reclamam quando eu falo que o PJI exige o certificado digital. E exige não só para os advogados, exige para o público interno também. Então, nossos estagiários no Poder Judiciário, nossos servidores, nossos magistrados, todos nós teremos que usar certificado digital para usar o PJE. Mas fico feliz que fui antecedido por um advogado que falou bem do certificado digital, que é um negócio que me deixa um pouco mais tranquilo. E, quanto a isso, o Dr. Rony já mencionou as questões de segurança, o problema de pescaria de senha, que é aquele clique aqui para ver as fotos. O CNJ, no ano passado, recebeu um relatório sobre essa questão de pescaria de senha, e existia, à época, um site idêntico ao site do CNJ, que usa login e senha. Até setembro ele vai usar o sistema antigo, em setembro a gente vai trocar para o PJE. E o site era simplesmente idêntico ao site do CNJ. Idêntico. Se você clicasse lá, se você fosse um usuário do sistema do CNJ, advogado, conselheiro, servidor do CNJ, magistrado, se você fosse um usuário do site do CNJ e caísse naquela página, você não ia notar a menor diferença para a página do CNJ. Ia colocar seu login, ia colocar sua senha e ele ia te mandar para o site do CNJ. Você ia achar que errou a senha. E só. Você não ia nem saber o que é que tinha acontecido. Tá? Por quê? Porque login e senha é algo que é muito, muito frágil. Costuma-se dizer em tecnologia da informação que para você ter certeza da identidade de alguém, você tem que ter algo que ela sabe, algo que ela tem e algo que ela é. A senha, a gente só tem algo que a gente sabe. Se alguém mais souber, a gente não tem nada. E no certificado digital a gente salta para 2 elementos. É algo que você tem, o certificado, o token, o dispositivo criptográfico, e algo que você sabe, que é a senha. Então não adianta alguém conseguir tua senha se não conseguir o teu certificado. Não adianta alguém conseguir o teu certificado se não conseguir tua senha. E nesse aspecto entra a questão de definição do poder, do que é o Poder Judiciário, do que é essa produção de norma jurídica para a qual concorre não só o magistrado, mas também os advogados e procuradores públicos, porque no momento em que você fragiliza isso, fragiliza o documento judicial, o documento processual, você na realidade está fragilizando o resultado desse processo. Porque mais na frente alguém pode dizer, não, isso aqui não foi bem o que eu disse outra coisa. E daí, como é que a gente vai poder demonstrar essa validade? E o certificado digital traz um pouco mais de segurança quanto a isso. Claro que tem os seus, nada é um mar de rosas. A gente ainda está batalhando, os fornecedores aqui no Brasil ainda estão um pouco inseguros e patinando um pouco em relação a configurações de equipamentos, manuais para o usuário final, para tentar simplificar um pouco a vida do usuário, mas eu creio que isso é só uma fase até que estejamos mais habituados. Daqui a pouco eu acho que a gente já vai estar num outro patamar. O Dr. Guilherme Zagallo, que representa a Ordem lá no Comitê Nacional, já mencionou, inclusive, na última reunião, que mais de 50% dos advogados ativos do Brasil já têm certificado, já foram certificados. Não é 50% dos advogados, tá? Porque 50% dos advogados é um número muito alto. Mas de advogados que efetivamente atuam no Poder Judiciário, nós já temos um volume grande, embora muito concentrado em alguns lugares. Aqui em São Paulo, no Paraná, acredito que em Pernambuco. E outra questão que a gente também preza muito
em relação ao PJE é tentar uniformizar um pouco mais a interface com o usuário externo, tá? Porque eu imagino o que é um advogado ter que saber lidar com o sistema do STJ, do STF, do TRF-X, do TRT-Y, do TJZ, do outro TJW e por aí vai. A pessoa tem que ser especialista em muita coisa. Quase não tem que ser especialista em direito. Só tem que ser especialista em usar um monte de site diferente, cada um com suas regras, com suas especificidades e por aí vai. Então, o PJE, nesse aspecto, pelo menos, traz um pouco mais de uniformização para a visão do advogado, que usa o site. Porque ele também traz uma grande vantagem, que é uma adoção efetiva do Modelo Nacional de Interoperabilidade, que é um modelo de troca de informações de processos judiciais entre o judiciário e outros entes. Originalmente, esse modelo foi concebido com a Procuradoria-Geral da República, com a Advocacia-Geral da União, e com os tribunais superiores e conselhos superiores, mas a gente já está disponibilizando esse modelo publicamente até para fábricas de softwares de escritórios de advocacia. Com que objetivo? Com o objetivo de que o advogado tenha a oportunidade, em seu escritório, que tem um software de gerenciamento de processos judiciais, e muitos desses de acompanhamento de processos judiciais, que eles possam fazer consultas por seus sistemas ao Poder Judiciário. E não que eles tenham a obrigação de entrar no site do PJE para fazer suas consultas, seu acompanhamento diário do processo judicial. Então, nossa ideia é tentar difundir esse modelo e fazer com que os advogados não entrem no PJE, que usem os seus sistemas para fazer as suas petições. A gente também adota as tabelas nacionais unificadas, que facilitam um pouco essa interlocução com o público externo. E, finalmente, ele nos traz um benefício muito grande do ponto de vista da República, que é reduzir um custo que é muito grande. Produzir um software do tamanho que é o PJE é algo caro. É caro não só do ponto de vista financeiro, é caro do ponto de vista pessoal, de tempo despendido, de pessoas dedicadas àquilo. É algo muito intenso para se preparar e é caro também em termos de requisitos. Nós temos que conhecer detalhes de muita coisa para poder fazer algo efetivamente utilizável. E multiplicar isso por 90 é algo que, creio eu, seria até improbidade administrativa. Então, você pegar 90 órgãos judiciários e cada um deles fazer o seu processo judicial eletrônico, eu acho que beira a improbidade administrativa. E a gente consegue trazer um pouco dessa sinergia, trazer experiências e boas ideias dos vários segmentos para um só sistema. Claro que a gente tem alguns desafios. Primeiro, a configuração. O sistema é gigantesco, a configuração dele é extremamente trabalhosa. Para cada tribunal, a gente tem que fazer um serviço de configuração muito grande. A gente tem um segundo desafio muito grande, que é recapacitar nossos servidores e capacitar os advogados e procuradores para a utilização do PJE, porque é uma mudança muito grande de cultura. As pessoas estavam acostumadas a certificar tudo e o sistema vai certificar para ela. As pessoas estavam acostumadas a fazer remessa e não tem mais remessa, o processo já está lá do outro lado. As pessoas estavam acostumadas a fazer carga, não tem mais carga, o processo já está lá do outro lado. Então, essa recapacitação é essencial, inclusive para trazer o pessoal de secretaria para o gabinete, para que o gabinete possa dar vazão às demandas. E a gente também tem que mudar fundamentalmente a cultura. A gente não pode estar dentro do quadrado, a gente tem que estar fora. A gente tem que começar a pensar efetivamente de um modo diferente, olhar o processo judicial de uma forma diferente, olhar suas próprias rotinas de uma forma diferente. É algo que é difícil para as pessoas aprenderem o conceito, é muito difícil, porque
estamos arraigados a alguns conceitos, e é curioso que todo mundo aprende a usar o Facebook, o Twitter, o e-mail, todo mundo aprende a fazer isso, mas quando você propõe algo próximo disso para o processo judicial, a pessoa trava, não consegue pensar em outra coisa. Então, é algo que a gente precisa efetivamente fazer, talvez com urgência ainda maior do que todas as outras. Então, e o último ponto, a gente tem que assegurar esse futuro com a colaboração dos tribunais, colaboração da ordem, colaboração das procuradorias públicas, para que esse sistema seja cada vez melhor, para que atenda efetivamente as demandas de todos nós, de todos os 600 e alguma coisa mil usuários intensos, somos os advogados, juízes e servidores aqui no Brasil, e todo o resto da população que efetivamente vai ter que utilizar o PJE ou qualquer sistema próximo disso para buscar informações do processo judicial. Então, eu agradeço novamente a oportunidade de falar aqui sobre o PJE e a atenção de todos. Coloco-me à disposição para contatos, conversas e as perguntas. Muito obrigado. Quando o colega Samuel pediu-me para presidir esse painel, ele reservou 15 minutos para que eu fizesse uma breve exposição da implantação do projeto nos tribunais do trabalho. E especialmente no que interessa à 15ª região, dia 3 de agosto, já tem data marcada para que se implante na 15ª região, na vara de Piedade, no 1º grau, e, o que interessa também destacar, no 2º grau, na classe originária, mandado de segurança, e classe recursal na 3ª e 4ª câmaras. Na verdade, a implantação do sistema, o sistema em si obedece ao que o Dr. Paulo Cristóvão mencionou, é o mesmo sistema, apenas com as especificidades relacionadas à tramitação ou algum detalhe da Justiça do Trabalho. Mas é importante que eu mencione nessa breve exposição, até porque o presidente de mesa não faz exposição, mas foi um pedido especial do colega Samuel para informar os advogados, especialmente, o que acontecerá nos próximos meses aqui no Tribunal da 15ª Região, que será, como disse eu, na sequência dos tribunais, nele utilizada já a versão chamada nacional, que representa o resultado de um trabalho conjunto feito hoje por mais de 50 pessoas, só na equipe central do Conselho Superior, fora o que tem sido feito nos tribunais parceiros, nos quais estão sendo desenvolvidas funcionalidades, e aí menciono Rio Grande do Sul, Bahia, Pará, Paraná e Santa Catarina, que têm atuado em módulos específicos do PJE. A nossa realidade demonstra algumas diferenças na implantação que tem se verificado em alguns segmentos da Justiça. Em primeiro lugar, a sua obrigatoriedade de utilização. Eu sugiro que os advogados, em especial, façam a leitura da Resolução 94 de 2012, de 26 de março de 2012, que é o ato que regulamenta, no âmbito da Justiça do Trabalho, o PJE. E essa resolução resolve diversas questões de natureza procedimental, entre elas, por exemplo, a prorrogação do prazo. Em que condições o sistema prorrogará o prazo automaticamente quando ficar fora do ar? Quais são as situações em que se considera indisponibilidade do sistema? E entre as normas desta resolução está a que torna o PJE obrigatório na medida em que ocorrer a sua implantação. Então, portanto, no dia 3 de agosto, na vara de Piedade, nenhum processo judicial, repito, nenhuma ação judicial, melhor dizendo, poderá ser ajuizada sem que o seja mediante a utilização do PJE. Da mesma forma, nenhum mandado de segurança que envolva qualquer ato praticado na 15ª região, inclusive em processos judiciais que nas varas
eventualmente corram ou tenham a tramitação, nós chamamos de em papel, poderá ser ajuizado que não no processo judicial eletrônico, isso é no sistema PJE. Esta informação me parece de vital importância, porque nós temos verificado alguns lugares, e já fomos a 9 tribunais nas implantações, em alguns lugares, os advogados não terem ainda uma certa, eu não vou chamar de preocupação, mas um certo cuidado, por exemplo, com a sua certificação digital. Porque isto é requisito obrigatório de acesso ao PJE para advogado, servidor, procurador ou mesmo magistrado. Então, se um cliente de um advogado, por exemplo, no dia 3 de agosto, tiver uma situação que enseje a impetração de um MS, se ele não estiver com o certificado digital disponível, não poderá ingressar com mandado de segurança no tribunal. Esse alerta se faz importante porque isto é regra de acesso ao sistema. E, apenas para deixar-nos mais confortáveis, no Supremo Tribunal Federal é obrigatória a utilização do certificado digital como requisito de acesso ao sistema, previsto na Lei 11.419 de 2006, portanto, já com algum tempo de tramitação. Então, o que nos interessa destacar são essas peculiaridades que afetam a implantação no âmbito da Justiça do Trabalho. Primeiro, a sua obrigatoriedade de utilização. Em alguns tribunais, por exemplo, na 5ª Região do Distrito Federal, era facultativo o seu uso, inicialmente. Agora vai passar a ser obrigatório nos juizados especiais federais. Segundo, que é um assunto que interessa até mais diretamente à magistratura, mas de modo indireto também a advogados e ao público, as pessoas em comum, é que não há, também de acordo com a Resolução 94, todas as novas varas criadas somente serão implantadas mediante a utilização do PJE. Isto é, a lei criou a vara, mas o Conselho entendeu, o Conselho Superior, que a sua implantação no ambiente do processo físico e a sua posterior transformação em vara eletrônica provocaria, e a nosso sentir também foi acertada a decisão do Conselho, provocará uma série de problemas, não só de cultura, que o Dr. Paulo mencionou, e para mim a principal mudança é cultural, não é de sistema, não é de ferramenta, é a mudança de cultura, de pensar o processo de uma nova forma. E PJE não é informatizar a burocracia, é pensar o processo de uma forma proativa, eliminando-se as tarefas burocráticas repetitivas, essa o sistema faz, e trazendo para o magistrado, servidor e advogado aquilo que interessa de fato, que é o conflito, que é a controvérsia, que é o direito e não o sistema em si. Portanto, o requisito de obrigatoriedade torna singular a sua implementação no âmbito da nossa justiça. Um outro fato também importante é que a concepção do projeto, nesta linha de trabalho conjunto, torna o PJE singular. E eu costumo dizer, já disse isso várias vezes, que, na minha opinião, é o maior projeto posto em execução no Judiciário mundial. E não estou errado em assim afirmar. Primeiro, é a primeira experiência concreta de desenvolvimento compartilhado, com a voz da OAB, do Ministério Público, dos servidores, magistrados e também pessoal de TI. Isso torna, de fato, um projeto singular. Mas não apenas por isso. Este ano de 2012, nós chegaremos no Brasil a 142 varas, no mínimo, 24 tribunais e, aproximadamente, só no âmbito de trabalho, a 100 mil processos. O ano que vem, serão 720 varas, no mínimo, e 1 milhão de processos, é a meta já aprovada pelo CNJ. Mas não apenas isso, estados como, regiões como a 23ª, Mato Grosso, a 20ª, Sergipe, pretendem, este ano 2012 ainda, implantá-lo em todo o universo do seu território. Desafios na implantação tornam, de fato, esse projeto singular. A OAB participa diretamente das decisões do Comitê Gestor, seja no âmbito do CNJ ou no âmbito do STJT, por meio de um representante indicado pelo Conselho Federal, que faz com que também ali haja a interlocução direta com a classe dos advogados, trazendo para as grandes decisões a palavra e a opinião do advogado.
Um aspecto também importante nessa tarefa de implantação diz respeito à capacitação dos advogados. Na verdade, o universo de pessoas a serem capacitadas. Quais são os números do PJE? Só no âmbito da Justiça do Trabalho, que me cabe referir, nós estamos falando do universo de 4 mil magistrados, 40 mil servidores e aproximadamente 250 mil advogados. Então, é importante que a advocacia, nesse caso aqui, especificamente no Estado de São Paulo, esteja atenta para a necessidade de capacitar-se perante o PJE. Nesse caso, há um convênio feito entre o Conselho Superior e a ASP, com o aval, inclusive, do Conselho Federal da OAB, para que haja tutoriais, cursos, ensino à distância, cursos telepresenciais para advogados, destinados, esses cursos, a advogados, para que eles sejam habilitados a operar o sistema de processo judicial eletrônico com aquela característica já dita pelo colega Paulo Cristóvão, de que, segundo a qual, será o mesmo sistema, com a mesma interface, que será utilizado na Justiça Federal, do Trabalho, etc. E já anunciou a ministra Carmen Lúcia, que também implantará, meta do TSE, no âmbito da Justiça Eleitoral, o mesmo sistema de processo judicial eletrônico. Portanto, seja com upload do programa lá no nosso cérebro, seja por imposição da mudança dos novos tempos, é importante que nós estejamos com esta realidade presente de que o PJE, no âmbito da Justiça do Trabalho, é um caminho sem volta. Não há como se pensar em retrocesso. Há um cronograma, qualquer um dos senhores pode acessar a página do Conselho Superior, e lá encontrará um mapa do Brasil com um cronograma dizendo em cada tribunal o dia que será implantado o projeto, o sistema e a vara respectiva piloto. Com um detalhe que eu faço questão de novamente ressaltar, que a cada implantação ocorrida, e isso ocorreu a partir da Bahia, e já estamos com Bahia, Goiás, e Rio de Janeiro e agora Sergipe, as implantações são simultâneas no primeiro e no segundo graus. E sempre há uma classe originária piloto do tribunal. Mas o tribunal tem, também de acordo com a resolução, 90 dias. Percebam, senhores, 90 dias a partir da implantação para concluí-la em todo o segundo grau. O que eu quero dizer com isto? Campinas, portanto, a 15ª região, terá até o dia setembro, outubro, novembro, 3 de novembro, para terminar a implantação em todas as turmas, todas as sessões especializadas, em todas as classes processuais de segundo grau originárias e recursais. Isso vem sendo observado pelo Conselho e envolve um esforço muito grande, não só do tribunal, em qualificar os seus servidores e magistrados, no sentido de aprenderem a usar o PJE, mas, sobretudo, também despertar a atenção da advocacia para essa nova realidade que é o PJE. Irreversível, como disse eu. E também um aspecto importante, alguém mencionou, acho que foi o Dr. Rony, que é o papel do estagiário no PJE. Uma reivindicação da OAB fez com que no PJE houvesse um papel do assistente do advogado, que é o papel do estagiário. Ele pode, por exemplo, no PJE, e faço isso por referência aos advogados em especial, ele pode, no PJE, elaborar a petição inicial, ou qualquer peça de andamento, ele pode juntar os documentos à petição respectiva, ele pode protocolar a petição, mas ele não a assina, por razões óbvias. Isso é ato privativo do advogado. Mas pode, por exemplo, o advogado preparar todas as petições, assiná-las, ou o estagiário prepará-las, o advogado conferi-las, deixá-las assinadas, e o estagiário vem depois e remete as petições, obviamente por meio eletrônico, e o ambiente PJE é todo ele eletrônico, não há possibilidade de tramitação simultânea em autos parcialmente físicos, os autos nascem eletronicamente falando e morrerão eletronicamente falando. 2 aspectos finais para destacar. Primeiro, a atividade de integração. O Conselho está desenvolvendo uma frente de integração que prevê não só a integração com base no padrão nacional de interoperabilidade que diz o Dr. Paulo, com o MPT e no futuro Bacenjude, Renajude, Infojude, etc., mas em relação aos bancos, e aí me refiro, obviamente, aos bancos oficiais, Banco Brasil e Caixa Econômica, um trabalho que está sendo feito com o Banco do Brasil em parceria com o Conselho de garantir a integração com o Banco do Brasil. O que significará isso na prática? No momento em que um devedor, um executado, efetuar um pagamento em tempo real,
o Banco do Brasil informará nos autos do processo respectivo que o pagamento foi feito, sem a necessidade de intervenção humana. Da mesma forma, quando um juiz liberar um pagamento e não vai mais expedir nenhum papel, nenhum alvará, ele vai remeter um arquivo digital, criptografado, assinado digitalmente, e o banco terá autorização para pagar àquele advogado, ou àquela pessoa, aquele credor, a quantia respectiva. E num requinte maior, quem sabe não poderá, por exemplo, o advogado indicar no seu cadastro a conta bancária e aí já creditar diretamente na sua conta a quantia objeto da liberação, seguramente o que não será uma providência mal vista pela classe dos advogados. Então, essa integração vai mudar muito a forma como hoje a relação acontece entre sistemas do Banco do Brasil, da advocacia pública, da advocacia privada também, quando o mercado começar a desenvolver ferramentas para essa finalidade, agilizando, obviamente, em muito o processo judicial. Uma palavra final também diz respeito ao projeto de usabilidade e acessibilidade no PJE. O comitê criou um grupo de trabalho, o Conselho criou um grupo de trabalho voltado definitivamente para garantir às pessoas com deficiência acesso ao PJE. Nós temos um grupo formado por 6 pessoas, 3 são pessoas sem deficiência, mas 3 são cegos que trabalham na nossa instituição. Um é um técnico de informática chamado Rafael, que foi quem pensou essa demanda para o Conselho, que trabalha fazendo o PJE, e 2 outros são servidores das áreas fins, da área FIM. Um aqui de São Paulo, do Tribunal da 2ª Região, que trabalha, salvo engano, na vara de Taubaté, Ivo Ramalho, que faz cálculos. E o terceiro é o servidor Leão Diniz, que trabalha no gabinete do desembargador Ricardo Tadeu, Tribunal do Paraná, que também é cego e faz votos. Essas pessoas estão trabalhando, em primeiro lugar, para pensar um modelo de acessibilidade e fazer com que o PJE possa também ser inclusivo para as pessoas com deficiência. E nós estamos falando no Brasil de 500 mil cegos totais e 7 milhões de pessoas com severa deficiência visual, que hoje, num sistema qualquer feito pelo mercado, não teriam essa preocupação de inclusão digital. Então, na verdade, é um projeto que é feito por pessoas e para pessoas, e com foco sempre na ideia de que o cidadão está na ponta, e para ele tudo isso é feito. Não há a possibilidade de nós pensarmos o projeto sem colocar o cidadão como mola mestra de toda essa atuação, porque não é um sistema de mercado, não é um sistema a ser comercializado, embora o que se gastou até hoje seja infinitamente menor do que alguns tribunais estaduais têm pago por processos judiciais privados. E só para os senhores terem uma ideia do que nós estamos falando, além do próprio valor em si, estamos falando com cifras de 30 milhões aqui, 40 milhões acolá, a cada ano são pagos 22% em média de manutenção do próprio sistema. Isso é regra de mercado. Então, a cada 4 anos, um sistema novo é pago pelo Estado brasileiro a iniciativas privadas e deixando com elas, aquilo que o Paulo Cristóvão disse, que é muito importante, o conhecimento do processo judicial, que, a nosso ver, é absolutamente inaceitável. Portanto, disse eu que não ia fazer uma conferência, não é esse meu papel, apenas eram informes para alertar aos advogados, aos colegas magistrados, que aquele trem de pinduca na música de Milton Nascimento, que chegou ele vai para a estação e o trem nunca chega, esse trem já chegou. E nós só temos uma opção: pegar carona nele. Muito obrigado. Então, agora para as perguntas dirigidas inicialmente ao Dr. Rony, fazer a leitura para responder. Chegaram aqui mais outras. Rapidamente aqui, respondendo a questão do Dr. Leonardo Matos, ele fala sobre a questão dos tribunais estaduais em que não recebem petições e lançamentos através de assinatura digital certificada, e ele dispõe aqui que adianta o advogado ter um certificado digital se alguns tribunais estaduais ainda não recebem. Isso é uma questão de tempo, né? Então é bom o advogado ter esse certificado para atuar principalmente nas esferas federais e superiores, e a questão de tempo, todos os tribunais estaduais também, eles aceitarão as assinaturas, as petições assinadas digitalmente. Tem outra pergunta aqui bastante interessante, Dr. Luiz César, advogado de Jacareí,
que ele fala que atualmente é notória a deficiência do número de servidores trabalhando em varas do trabalho em razão do volume de processos em trâmite. E aí ele fala, com a implementação do processo eletrônico, nós vamos ter o quê? Uma sobra desses servidores. E eu acho que essa é uma das questões preponderantes em relação à informatização do processo judicial, que é a utilização de todos esses servidores para o tempo nobre do processo, né? Ou seja, se atualmente é um trabalho braçal de furar processo, de enumerar processo, de carregar processo, nós teremos uma utilização desses servidores para tempo nobre, ou seja, ótimo, isso vai trazer ainda mais celeridade para todos os processos judiciais. E uma última questão aqui também bastante pertinente, doutor Alexandre Reginic, advogado de Campinas, ele pergunta aqui sobre a questão de como será feito no processo eletrônico o despacho com o juiz, né? E aqui eu estava até ponderando essa questão também com o desembargador Cláudio, né? Esse contato pessoal sempre vai existir, né? Ou sempre vai ser buscado esse contato pessoal entre advogado e magistrado. Isso é super importante, eu como advogado também acho muito importante, por mais que nós temos aí hoje em dia diversas tecnologias de videoconferência, né? Eu acho que muitas vezes o contato pessoal ele é necessário. Tem diversas tratativas de aprimoramento em relação a despacho virtual, mas eu espero que se mantenha também essa possibilidade sempre do contato pessoal, isso é super importante. E o doutor Alexandre ainda pergunta como se faz para juntar no processo eletrônico uma prova dentro de um CD em áudio, né? Então tem a previsão que nós estamos comentando sobre a possibilidade dessa juntada feita de forma eletrônica, mas isso não está implementado ainda, portanto o advogado pode comparecer em cartório para juntar essa prova e ela vai ficar armazenada no cartório para que ela seja analisada. De qualquer forma, existe a possibilidade também, eventualmente, de degravação e aí junta em PDF no próprio corpo da petição. Então são essas as questões. Com relação, o moderador tem essa vantagem, né? Pode bisbilhotar a pergunta alheia. Com relação ao contato do juiz com as partes, o PJE não muda nada. O juiz que se sente bem, que gosta, que vê, como eu entendo, imprescindível a relação humana que o processo envolve, continuará tendo a mesma posição no PJE. O juiz que entende que isso é um fardo, que isso é uma carga, que isto é um peso, continuará achando que é pesado contactar com parte e advogado. Porque isso não é sistema, isso é gente, isso é pessoa. E o magistrado é pessoa, e o advogado é pessoa. Então, na verdade, você pode imaginar que o PJE vai solucionar os problemas que são humanos, que são pessoais, que são atávicos. Esses continuam existindo. Não se pode imaginar que, com a tecnologia aplicada, viveremos um mundo ideal, em que os juízes respeitarão o advogado, sempre, eles, por sua vez, também respeitarão os juízes, porque as desavenças aqui ou ali, que são pontuais, episódicas, claro que nesse universo de 750 mil advogados no Brasil, 14 mil juízes em atividade, se pode identificar de forma pontual e, portanto, inexpressivo. Mas não se pode imaginar que o processo será agora um simples apertar de botões, que, graças a Deus, o computador não tem sentimento. Esse continua reservado com exclusividade ao ser humano. Doutor Paulo, suas palavras, suas perguntas. Tem um texto também para mim aqui, viu? Eu vou também atalhar. A pergunta dos servidores ali, ficarem ociosos. Olha, dificilmente a gente vai ter ociosidade. A implantação do PJE no Tribunal de Justiça de Pernambuco multiplicou por 4 o volume de processos distribuídos por dia naquele tribunal, nos juizados daquele tribunal. Então, na prática, há uma demanda reprimida que os advogados, evidentemente, vão aproveitar e fico feliz que aproveitem, porque o nosso objetivo como poder judiciário, é solucionar a demanda social e qualquer coisa que fique entre a pessoa, entre o cidadão e a solução é um problema. Então, hoje em dia, nós temos o deslocamento do estagiário do escritório, o deslocamento do advogado do escritório para a vara, que atrapalha mesmo o deslocamento da pessoa até um advogado para levar documentos X, Y, Z, que daí ele vai poder mandar por um e-mail para o advogado fazer o protocolo. Então, há várias coisas que facilitam isso e, na realidade, a gente vai ter um aumento em volume e a gente vai ter que deslocar o servidor mesmo da vara para
da Secretaria da Vara para o gabinete. Agora vamos aqui às perguntas. A primeira da Marina, se o software admite comando de voz. Não, ainda não. Tá? Eu acho que ainda demora um pouco. A gente ainda não tem previsão de colocar no próprio software esse tipo de recurso. Na realidade, se o teu sistema operacional tiver o mecanismo, por exemplo, para você editar e ele escrever, aí tu consegues escrever no editor do sistema, mas por enquanto a gente ainda não tem isso no roadmap. Bem, comunicação com outras entidades? Caixa, Banco do Brasil, INSS, Procuradoria, Defensorias, sim, todos esses. A ideia é tratar com todos esses. Tratar também com Receita Federal e Ordem, a gente já usa. Hoje, para fazer um protocolo no PJE, o advogado tem que ter o CPF do autor. Ele coloca o CPF do autor, o sistema vai na Receita, pega os dados do autor, coloca dentro do PJE, exibe para ele os dados de data de nascimento e nome, mas internamente a gente já armazenou nome da mãe, título de eleitor, data de nascimento, local de nascimento e endereços, sem que sequer o advogado precise começar a digitar isso, que é algo que eu acho que é muito valioso para facilitar o protocolo do processo judicial. Em relação à ordem, no momento em que o CPF do advogado é utilizado, a gente também vai na Ordem dos Advogados do Brasil e recupera as informações do advogado lá na ordem, automaticamente. Então, a gente tem, a nossa previsão é nos comunicarmos com todos esses órgãos, mas aqueles que normalmente a Justiça do Trabalho não lida, polícias, Ministério Público e por aí vai. Quanto à digitalização do processo físico para integrar o PJE, alguns tribunais já pensam em fazer isso, mas é algo que, pessoalmente, eu digo que façam com parcimônia, ou seja, que estudem antes para saber se o custo-benefício dessa transformação vale a pena. Principalmente em tribunais em que o ciclo de vida do processo é curto, como é o caso da Justiça do Trabalho, é o caso de juizados especiais. Então, você tem um ciclo de vida do processo muito curto, talvez não valha a pena fazer a transformação do físico em papel, em eletrônico, porque esse processo vai acabar logo. Então, financeiramente e conjunturalmente, talvez não valha a pena. O Dr. Felipe Gargaro, é isso? Acho que é. Gargaro perguntou se existe algum dispositivo de segurança para impossibilitar a clonagem do certificado digital, do CPF. Na verdade, o certificado digital, aquele dispositivo criptográfico que pode ser o cartão ou o token, hoje, ele não expõe o que é efetivamente valioso no certificado digital, que é o que a gente chama de chave privada. Não há como, do ponto de vista arquitetural tecnológico, você conseguir retirar essa informação de dentro do dispositivo criptográfico. É impossível você retirar a informação do ponto de vista arquitetural, e do ponto de vista matemático, a possibilidade de alguém conseguir adivinhar sua chave privada é estimado em milhões de anos, com os melhores computadores que existem hoje. Então, digamos que a chance de alguém conseguir fazer isso é a mesma de você ser atingido por um meteoro, se não for maior. Tá? Então, é muito pequena mesmo. Você pode dizer zero. Os matemáticos dizem zero. Eu só não digo zero porque eu sou juiz e a gente sempre tem que confabular. Só uma informação importante a respeito dessa migração do universo dos processos em papel para o PJE. Já está sendo implementado na fábrica de software uma funcionalidade do PJE que permitirá que os processos físicos, quando transitarem em julgado as decisões respectivas, passem a ingressar à execução no PJE, porque aí nós teremos todo o ganho tecnológico de integração de sistemas, agilidade, etc. Então, na verdade, a decisão estratégica no âmbito da Justiça do Trabalho, a que Paulo se referiu, prevê que não haverá migração de processos físicos para o PJE na sua
fase cognitiva. Agora, quando os processos transitarem em julgado, as decisões respectivas entrarão no PJE na fase de execução, que parece garantir, obviamente, uma maior agilidade no andamento do processo. Tá. Há também aqui uma pergunta do Dr. Luiz Eduardo. Com a implantação do PJE, haverá alguma restrição ao princípio de publicidade dos atos, especialmente em relação a terceiros, visando a garantia de segurança pessoal das partes? Por enquanto, nós temos a resolução 121, que já foi mencionada pelo Dr. Rony, do CNJ, que basicamente ela regulamenta em parte o que está previsto na 11.419, indicando que o que é que se pode consultar, em alguns casos, no caso específico da Justiça do Trabalho, limitando a possibilidade de consulta por nomes de autores, dos reclamantes, para evitar a formação de lista negra. Infelizmente, é uma prática que acontece no Brasil. E indicando que o acesso aos documentos dos autos é limitado a advogados e às partes. Por enquanto, é essa nossa regulamentação atual. Há uma discussão no CNJ e no STF, ao mesmo tempo. Há grupos que estão discutindo o quanto deve se manter aberto ou fechado os dois lados. Então, a gente ainda não tem o que colocar em relação a essa segurança, tá? Em relação a essa limitação de visualização. Do ponto de vista interno, nossas TIs já estão se preparando para que na implantação do PJE bloqueie a possibilidade de ferramentas de busca ficarem fazendo aquelas varreduras de sites para buscar informações. Então, a gente já tem mecanismos tecnológicos para evitar esse tipo de coisa. Então, uma determinada petição não vai aparecer que está dentro do PJE, não vai aparecer numa consulta do Google, a não ser que alguém pegue a petição e coloque num lugar que não está protegido. Então, aí se a parte quiser fazer isso, ela vai fazer, o risco não é nosso. E a segunda pergunta, eu acredito que eu já respondi, se é obrigatório que a infraestrutura tecnológica seja exclusivamente de domínio dos tribunais, e se não, a terceirização do serviço, se isso comprometeria a segurança. Como eu disse, o PJE ele está sendo concebido, embora a gente não seja avesso à utilização de fábricas de software, estrategicamente o conhecimento está dentro do judiciário e a manutenção de seus equipamentos de bancos de dados do acesso à informação é feito por nossos servidores. Então, pelo menos essa barreira de garantia nós já temos. Ainda duas perguntas finais. O recibo do protocolo do PROEDOC é válido como prova para comprovar o protocolo da petição, caso não apareça no site? O EDOC tem uma possibilidade de confirmar a validade do protocolo. Claro que aquele recibo impresso, como bem disse Paulo, pode ser impresso, aliás, é bem interessante ressaltar que as pessoas confundem o arquivo digital com aquele carimbo que é aposto no documento impresso que foi gerado no arquivo digital. Aquilo ali não tem nenhuma validade, aquele carimbo, porque eu posso, e nem o papel, porque eu posso imprimir uma página exatamente igual a uma gerada pelo EDOC e dizer, está aqui, ó, eu imprimi, eu protocolei no EDOC. O que dá validade ao arquivo gerado no meio digital é o arquivo de dados que é anexado àquele que pode comprovar a qualquer tempo 3 atributos, que é autenticidade da origem, integridade de conteúdo e a garantia de não repúdio que a MP 2200 estabelece. Então, aquele protocolo, aquele carimbo, bem lembrado por Paulo, eu posso fazer bonitinho numa página no Word e chegar para o juiz e dizer, está aqui, imprimir. Então, no ambiente eletrônico, papel não existe como meio de prova, porque eu posso perfeitamente gerar no e-mail, gerar em qualquer lugar algo e tentar juntar no processo para, com o objetivo de fazer com que isso seja prova, e de fato não é. Claro que eu posso, sim, no ambiente eletrônico, confirmar a autenticidade de um arquivo digital. E isso o EDOC tem. Existe lá o administrador que pode, a requerimento do advogado, entrar no sistema e comprovar. E de um caso real, que nós julgamos da segunda turma na Bahia, em que o advogado mandou a petição para o EDOC no último dia do prazo decadencial de uma ação qualquer, ou prescricional, melhor dizendo,
E depois ele imprimiu a petição e foi na vara, deu entrada. Mas dizia na petição, olha, eu já enviei para o EDOC, eu apenas quis aqui trazer por alguma circunstância lá qualquer. E o colega de primeiro grau entendeu que tinha havido prescrição, porque pelo carimbo que a vara tinha posto na peça inicial do processo, já estaria fora do prazo. Mas ele havia requerido a confirmação junto ao EDOC. E no tribunal mesmo, na sala de sessões, eu fui lá, entrei no perfil lá do administrador, está lá, protocolo, data que foi enviado, data e hora. E, obviamente, comprovou-se e se resolveu ali o impasse naquele processo. Então, o recibo impresso, eu diria, é um indício de que, de fato, houve aquela remessa, a ser confirmado por outro meio de prova, que é a confirmação, no caso, no site do tribunal. E, evidentemente, que todo arquivo digital, os tribunais têm o dever de disponibilizar um endereço no qual, digitando o protocolo, que é o número que é sequenciado no documento, ele possa, então, confirmar a autenticidade daquele documento, como tem no caso do PJE nos sistemas de processo eletrônico. Agora tem uma pergunta aqui bem interessante. Os advogados estão sofrendo alguns problemas práticos com o processo judicial eletrônico, tais como, primeiro, incompatibilidade da carteirinha da OAB com o novo programa de assinatura digital. Na verdade, aqui não é o PJE. Isso aqui houve no EDOC, pela mudança gerada pelo ITI do padrão de assinatura e a ferramenta ORA, que foi utilizada para confeccionar o EDOC, não previa esse novo modelo de assinatura, que foi chamado padrão V2. Isso aconteceu no mês de março desse ano, fevereiro a março desse ano, e já foi implementada a solução, está funcionando já com certificados novos padrão V2, sem nenhum problema. Segunda pergunta da mesma pessoa. A limitação dos problemas do processo eletrônico. Limitação à exposição de argumentos e provas por imposição do número máximo de páginas e megabytes. No PJE, que pelo seu nome genérico tem carregado o peso e os problemas que não são dele, não há limitação nem de páginas, nem de quantidade de arquivos que podem ser anexados. No PJE existe um tamanho por arquivo de 1,5 MB, mas eu posso juntar 100 arquivos de 1,5 MB na minha petição inicial. O que hoje, por uma questão apenas de transmissão de banda, de facilitar a remessa, se limitou em 1,5 MB, no caso do PJE. Mas eu posso mandar, e isso foi uma provocação que o AB fez diretamente a nós no Conselho, para deixar claro, embora tivéssemos essa clareza de que não havia essa limitação, mas prevê a resolução 94, que não há limitação da quantidade de arquivos. O que há, óbvio, é uma limitação, porque se você vai botar um arquivo de 5 GB, vai travar a conexão, não vai conseguir mandar nada, e aí, obviamente, ficará ela sem juntar o processo. Toda vez que falam isso, que reclamam do tamanho de arquivos, limitação do tamanho de arquivos, eu pergunto, e se fosse você do outro lado, para baixar os 5 GB, o que é que você ia fazer? E a terceira pergunta, mesma pessoa, é dos problemas ainda, né? Não conhecimento de recursos por erro do judiciário no momento da impressão, falta de toner ou impressão em retratos quando deveria ser em paisagem, aqueles recursos da impressão da página. Na verdade, isso também não é do PJE, porque processo eletrônico não existe impressão, começa por aí. Não há como, não se deve pensar, claro, não estou dizendo que não existe, não é porque eu não posso imprimir. Se eu quiser imprimir todos os meus autos eletrônicos, poderia fazê-lo, óbvio que poderia fazê-lo. Mas quando se pensa em processo eletrônico, que é o sistema que está em andamento em implantação, impressão, quando e se existir, é para uma situação excepcionalíssima que o advogado tem lá um papel que ele queira guardar como recordação, que vai com o tempo se perder muito mais facilmente do que no PJE. Então, começa a mudança de paradigma, não se imprime nada no PJE. O que hoje há é o seguinte, a utilização de algumas ferramentas de processo eletrônico em processos físicos, o que dá nisso. Mas aí volta a ideia de novo das pessoas. Aquela velha história, né, da impressão no formato paisagem, quando se imprimiu em retrato, ou vice-versa. Se o juiz tiver visto um problema desse, tem que mandar corrigir, óbvio. Isso tem a ver com o juiz, não tem a ver com a peça processual. E cito o exemplo, a velha história da guia de custas, né,
com autenticação que não se dá para ver direito. Então, o juiz que não quer conhecer o recurso, diz, isso aqui parece um 0, eu não vou conhecer. Outro chega, ele pode perfeitamente, no site do EDOC, não precisa nem imprimir, ele entra lá e exibe em zoom deste tamanho a autenticação bancária, ele vai ver que é um 0, que é um 9, que é um 8. Agora, se ele não quiser conhecer o recurso, ele não vai conhecer. Ele vai procurar no rodapé da 50ª página uma forma de não conhecer. Isso é gente, não é sistema. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo é, nesse rito de passagem, vivenciar modelos que foram pensados para um universo sem papel, tendo que usar e imprimir em termos de peças processuais, etc. E para não ser deselegante, e agradecendo o convite formulado, eu quero registrar que o desembargador Samuel, do Tribunal da 15ª Região, integra o Grupo de Negócios de 2º Grau do PJE e é um dos responsáveis também pelo seu desenvolvimento naquilo que diz respeito às decisões que passam pelo 2º grau. Então, eu pedindo desculpas pela indelicadeza não ter feito no início da minha exposição, Campinas também participa do PJE diretamente, não só nas equipes de desenvolvimento, e vários que já passaram e continuam colaborando, mas também no caso do comitê, do Grupo de Negócios de 2º Grau, com a participação do desembargador Samuel, para muita honra, para honra nossa, que lá também atuamos com sua excelência. E aí, vem a última pergunta aqui, existe um movimento no sentido de solucionar tais problemas? Eu diria não, porque eles não existem no mundo do PJE. Nós estamos, na verdade, vivenciando o rito de passagem desse novo modelo de ver o processo. Então, no PJE não tem impressão, não tem limitação de arquivos para remessa de arquivos, não tem limitação de folhas. Agora, nós temos o velho recurso de copiar e colar. E vou citar 2 casos reais para finalizar do PJE. Caso número 1, vaga de navegantes. O advogado foi intimado pelo juiz às 17h20 para informar o endereço de um litisconsorte. Ele, por acaso, ele estava conectado nesse momento, respondeu às 17h22 com a seguinte petição: senhor juiz, o endereço é Rua dos Anzóis 25, lá, Navegantes. Ele não escreveu: excelentíssimo senhor juiz titular da meritíssima vara do trabalho de Navegantes, fulano de tal, qualificado nos autos do processo tal, vem respeitosamente, atendendo às despachos florestais, informar aqui o endereço. E o colega Arroveda recebeu a petição e disse: pronto, está aqui o que eu quero. E despachou, o processo seguiu. E falando da demanda reprimida, também em caso real, contado pela desembargadora presidente do Tribunal da 15ª Região, estava o advogado num bar em Navegantes, tomando seu chopinho final de tarde, quando chegou uma pessoa bravejando, esbravejando, absurdo, eu vou botar no pau, né? Botar no pau, sabe-se o que é, né? Botar a empresa no pau significa entrar com ação contra aquela pessoa. Botar no pau, que é um absurdo, não sei o quê. Aí comentando com com o garçom da mesa: acabei de sair de despedido, de botarem para fora, é um absurdo, não sei o quê e tal. Eu quero um advogado para entrar com ação. E o garçom que estava atendendo a esse cliente que já conhecia há muitos anos, olha, esse aqui é o doutor fulano de tal, advogado, se eu quiser. Aí, sou advogado? Sou. Doutor, eu estou inconformado, eu trabalho naquele bar vizinho, aquele, não estava advogado. Trabalhei nesse lugar, não sei quantos anos, quero entrar com ação. O senhor quer? Quero. Abri o notebook, na hora, isso no bar. PJE, tá lá, como é seu nome, fulano de tal, foi lá preenchendo, entrou com ação. Alguns minutos depois, a audiência marcada, no dia estava, o advogado disse: como, doutor? Não, já entrei com ação. O senhor precisava do meu escritório segunda-feira para otorgar a procuração, porque eu acabei de pedir requerimento juntada. E o advogado, o cliente saiu assim: meu Deus, que novo mundo é este? Pergunta que cada um de nós tem que fazer a si próprio e pensar: que novo mundo é esse que já chegou, tem data marcada em Campinas, 3 de agosto de 2012. Não sei a hora, se eu soubesse, eu teria dito para os senhores estarem preparados para a implantação no 1º e no 2º graus. Muito obrigado. Diz a organização que tem que ficar aqui à mesa, para eu esperar aqui o encerramento dos trabalhos. Muito obrigado.